Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Jaqueline Cavalcante, sou astróloga, sou terapeuta holística. Convido vocês a se inscreverem no canal, já curtir esse vídeo e mandar para os seus amigos que gostam desse assunto de astrologia, de autoconhecimento e de espiritualidade. Bom, no tema de hoje, dessa semana, eu quero aprofundar na sombra. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre sombra, eu falo sobre persona. Só que hoje eu quero aprofundar nas sombras de cada signo. Então eu vou começar falando um pouquinho de Carl Jung, como que ele entendia a astrologia, né? Jung, um grande psicanalista, ele que fundou, né, a psicologia analítica. Então, para Jung, a astrologia, ela representa a soma de todo o conhecimento psicológico da antiguidade. Jung acreditava que existe a possibilidade de se reconstruir o caráter de uma pessoa a partir do seu mapa astral, da hora do seu nascimento. Ou seja, para Jung, a gente consegue entender a psique de uma pessoa através do seu mapa natal. E como ele mesmo dizia, conhecer a própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão dos outros. Para isso, eu vou falar um pouquinho de como nós, né, como eu, Jaqueline, astróloga e terapeuta, uso também o mapa astral nos atendimentos dos meus clientes. Eu comecei a usar na prática o que o Jung disse e realmente a gente consegue observar ali a psique da pessoa, como a pessoa reage, os medos, os desafios, as inseguranças da pessoa que ela diz ali para nós, terapeutas, mas ao mesmo tempo tá simbólico, né, tá registrado no seu mapa astral, na sua mandala. Então, dentro da mandala astrológica, temos 12 signos e 12 casas. Já contei aqui várias vezes sobre cada casa, sobre o que cada casa representa, mas esses signos, eles estão um de frente para o outro. Então, a gente começa a abordar o tema de signos opostos, pois eles estão de frente para o outro, mas complementares. Essa análise, ela é bem simples. Eu trouxe um exemplo básico. É como se quando nascêssemos, por exemplo, eu nasci aqui no Brasil, eu estava recebendo a luz solar deste lado do globo. Este outro lado estava escuro, estava à noite. Então, a gente entende que existe uma sombra aqui que eu preciso enxergar. Então, todo signo tem isso. Ele tem o seu signo oposto, porém, essa sombra o complementa. Quando a gente começa a falar do primeiro signo, vamos falar sobre Áries. E aqui eu linkei para vocês. Áries, ele é o primeiro. Ele é o líder. Ele é o que toma a iniciativa. Ele tem um movimento. Ele tem que ter essa energia de liderança, de poder. Ele vai, ele inicia coisas novas. Então a energia ariana dentro de todos nós é de iniciativa, é de começo, é no pensar no eu. Preciso pensar em mim. Tenho essa energia da força. Só que quando a gente fala de sombra, qual que é a maior sombra de Áries? O signo oposto a Áries é Libra. Aqui nessa imagem, a gente tem o carneiro, né? O carneiro, ele bate de frente, ele bate de cabeça, ele abre os caminhos. E o signo oposto é a balança. Libra é diplomacia, é harmonia. Ou seja, qual que é a sombra de Áries? É quando ele pensa nele mesmo. É quando ele é egoísta. Então, quem tem Áries forte no mapa, quem convive com ariano, ou se você tem pessoas próximas de você que tem essa característica da violência, de ser uma pessoa muito egoísta, uma pessoa que não escuta o outro, e aqui a violência pode ser tanto verbal quanto física, porque ele não respeita o outro. Então, o que a gente faz? A gente trabalha o oposto, que é Libra. Vamos trabalhar Libra, vamos trabalhar a harmonia. Faz essa pessoa pensar no outro, enxergar que existe um outro, não somente o eu, mas eu tenho que respeitar as escolhas do outro. Então, a sombra de Áries é muito sobre o ego. Ele é individualista. Aquilo que não for de agrado para ele, ele não se importa. Então, eis aí um ponto na qual arianos e pessoas com Áries forte no mapa têm que se atentar. O segundo signo, o signo de Touro, né? Aqui a gente já fala de matéria, a gente fala de dinheiro, a gente fala dos prazeres terrenos. A energia de Touro é a gente construir na matéria. É o primeiro signo do elemento terra. Então, Touro é um signo que busca segurança. Ele busca conforto. Então, taurinos, eles têm essa energia, essa essência. Então, eles ficam muito na zona de conforto.
Então, qual que é a sombra? Qual que é o signo oposto de Touro? É Escorpião, que é o signo das transformações. Ou seja, taurinos, eles ficam apegados na zona de conforto. Eles podem estagnar, podem ficar engessados numa área, num relacionamento, numa situação, e eles demoram, eles têm um tempo maior para poder sair dessa situação. Eles evitam as crises, eles evitam as grandes transformações da vida. Então, às vezes, o taurino tá dentro de um relacionamento tóxico, ele tá vivendo uma situação tóxica com alguém e ele não se transforma, não se regenera porque ele luta contra essa sombra dele. Porque ele busca segurança. E sempre que você sai da zona de conforto, você tá no momento do desconhecido. Então, muito importante você que tem touro forte no mapa, se você tem pessoas próximas de você que tem esse signo forte, entender quais são os momentos em que você tem que encerrar ciclos. Os momentos em que você vai ter que passar por esses desconfortos da vida. A vida não é só conforto e prazer. Então tá, terceiro signo. A gente vai falar de Gêmeos. Oposto, Sagitário. Quando a gente chega em Gêmeos, a gente está falando de uma energia do ar. Esse é o eixo do intelecto, né? Enquanto Gêmeos é o ar, Sagitário é o fogo. Mas ambos falam muito sobre o intelecto, a mente, a razão. Gêmeos, ele é um signo dual. Tanto que o planeta Mercúrio, que rege o signo de Gêmeos, ele é metade frio e metade quente. Então, ele tem essa energia das polaridades, de ser inteligente, de ser curioso, de ser racional. Ele escuta muito bem e ele ensina muito bem. Só que Gêmeos é um signo de comunicação, né? E às vezes ele pode falar demais e se desconectar dos sentimentos. Então, existe a energia sombria desse signo da pessoa se afastar daquilo que ela sente, de ser uma pessoa mais fria, mais distante, de uma pessoa que não se aprofunda nos conhecimentos. E aí a gente fala de pessoas levianas, pessoas mais rasas, pessoas que fazem fofoca, pessoas que não expressam aquilo que elas sentem, também não escutam muito bem o que os outros têm a dizer. E aí quando a gente fala de Sagitário, Sagitário é um signo do filósofo, é um signo que está conectado com algo superior, é a nossa mente superior, é quando a gente se conecta com Deus, é quando a gente entende a vida num todo. A gente gosta de, em Sagitário, conversas profundas, de se aprimorar num conhecimento. Então, Gêmeos, ele pode ficar nessa energia da leviandade, de se envolver em fofocas, se envolver em lugares onde a pessoa não cresce, não prospera, ela não tem objetivos na vida, ela fica indecisa, ela não sabe onde mirar a flecha dela. Então, é quando a gente traz Sagitário, que é o seu oposto, e fala assim, olha, você vai ter que ser mais assertiva, você vai ter que tomar decisões, você vai ter que falar a verdade, você vai ter que sair de certos grupos e começar a se aprofundar em algo, que é o oposto, que é Sagitário. Aí a gente vai para o signo de Câncer. Câncer, aí ele é o primeiro signo do elemento água. Então ele vai falar muito sobre como são as nossas emoções, como a gente sente as coisas. Os cancerianos, eles são sensíveis de natureza, então eles sentem as energias ao redor, mas também eles são muito sensíveis às coisas que acontecem no dia a dia. Então, uma das coisas que Câncer ele tem que saber desenvolver, aprender, é a inteligência emocional, pois senão ele vai culpar os outros por aquilo que eles sentem, e eles vão entrar nesse lugar de imaturidade. Quem tem Câncer forte no mapa, quem tem pessoas próximas que convivem com você, que são do signo de Câncer, são pessoas muito sensíveis. Então, às vezes é difícil o diálogo com cancerianos, porque você tem que pisar em ovos, pois senão você vai ferir, você vai magoar. E é por isso que a gente tem que trabalhar essa sombra da ferida, da criança magoada, do levar tudo pro pessoal, com o signo oposto, que é Capricórnio. Capricórnio é o signo do adulto. Capricórnio é o responsável, Capricórnio é o decidido. Capricórnio, ele conversa coisas de adulto e ele tira as emoções, né? Ele coloca as emoções de lado e lida com o lado racional da vida. Então, às vezes, pro canceriano, quando ele tá nessa sombra da mágoa, da tristeza, do se fechar, de viver muitos ressentimentos, às vezes mágoas de coisas que aconteceram há muito tempo, ele tem que trabalhar o oposto, que é Capricórnio. Crescer, enxergar, saber lidar e saber resolver com os conflitos emocionais que ele viveu ou ele vive. Aí a gente vai para Leão, quinto signo da roda. Bom, Leão, ele é o segundo do elemento fogo, então a gente está falando do fixo do fogo. Então ele é o signo do eu. Eu brilho, eu tenho autoestima, eu tenho autenticidade, eu sou criativo. A energia de Leão é de colocar a sua criatividade, sua potência máxima
pro mundo. Então ele tem que pensar nele, ele tem que se reconhecer e se valorizar. Só que, qual que é a maior sombra desse leonino, de quem tem leão forte? É o narcisismo. É o excesso de foco em si. E ele não olha para o outro, ele não enxerga as necessidades das outras pessoas. Diferente de Áries, que vai ter até uma atitude, uma ação violenta para o outro, Leão, ele vai focar só nele. Ele não vai sair do seu palácio, do seu trono, para o outro. Ele não vai pensar num coletivo, ele vai ser muito egoísta. E a gente vive numa sociedade que está querendo nos ensinar a sair desse papel. Então a gente trabalha o oposto, que é Aquário. Aquário é o ego coletivo, é o eu sei quem eu sou, mas as minhas atitudes, as minhas emoções, as minhas ações impactam uma sociedade. Eu vivo num coletivo, eu preciso pensar no coletivo e agir em prol do coletivo, da humanidade, da Terra. Essa é a energia de Leão vibrando na sombra. Aí a gente vai pra Virgem. Quando a gente chega em Virgem, a gente já tá falando do segundo signo do elemento terra. Ele é o mutável da terra. Então, ele sempre vai olhar algo, uma situação, um trabalho, uma casa, e ele vai falar assim, isso pode melhorar, isso pode ser mais limpo, isso pode se aprimorar. Então, ele tem uma energia de aprimoramento, de aperfeiçoamento, de simplificar as coisas. Essa é a energia virginiana. Só que, muitas vezes, o virgem, ele pode ser muito crítico. Porque ele tem um olhar racional perante as coisas, então ele vai começar a achar o que é certo e o que é errado. E aí ele vai perder a empatia pelo outro, que é aí quando a gente vai falar da sombra de Virgem e o que ele tem que trabalhar, que é Peixes. Peixes ensina a Virgem a se conectar emocionalmente também com as pessoas, não só enxergar o mundo de forma racional. Então, o que o virginiano tem que entender? Que sim, ele tem o olhar certo do que funciona do que não funciona. É o signo que separa o joio do trigo. Ele é bem racional e ele é bem crítico. Só que quando isso está de forma excessiva, ele pode ferir os outros. Ele vai se desconectar emocionalmente das pessoas também. Ele tem que trabalhar o lado espiritual da coisa. Ele tem que ser empático, ser compassivo, entender o que levou a pessoa a tomar tal decisão, o que levou certa situação a acontecer, mas de uma maneira mais sensível, né? Não focar só nos mínimos detalhes, que virginianos eles focam nisso, né? Eles usam uma lupa. Só que Peixes ensina a Virgem olhar um todo. Abre os horizontes, né? Trabalha as questões emocionais, se conecta com a sua espiritualidade. É importante para a energia de Virgem. Aí a gente vai para Libra. Agora a gente já volta para metade da roda. Então, assim, quando a gente chega em Libra, a gente já tá um pouco mais lapidado, né? Os 6 primeiros, na verdade, eles trabalham muito sobre o eu, sobre minha essência, sobre coisas que eu quero aprimorar. Quando a gente vai trabalhando os outros signos, a gente vai começar a trabalhar como a gente vive em sociedade, como é a nossa relação com as pessoas e os objetivos maiores. Libra é o signo dos diálogos, da harmonia, da diplomacia. É importante para a energia libriana ter paz, ter diálogo. Ele é representado pela balança. Onde está a balança? Aqui. E a balança é isso, ela sempre vai buscar voltar para o seu eixo, né? Às vezes dá uma desequilibrada ou não, mas essa é a energia libriana, a harmonia, paz e tranquilidade. Só que tem momentos da nossa vida em que a gente vai ter que deixar a paz de lado e tomar algumas atitudes, desagradar o outro para pensar na gente. A gente não pode simplesmente querer agradar o outro, ser gentil, ser diplomático, só que a gente tem que ser gentil com a gente tem que olhar pro nosso eu. Então às vezes o libriano ele vai sendo bonzinho com as pessoas e ele esquece de focar nele, ele esquece de tomar atitudes que ele deseja. E aí quando a gente fala que ele tem que trabalhar o oposto, que é Áries, ou seja, eu sou uma pessoa gentil, eu sou uma pessoa cortês, eu ajudo o outro, eu sou uma pessoa amável, mas eu preciso tomar decisões, eu preciso ser assertiva, nem que para isso eu desagrade o outro. E aí vem a energia ariana e fala, olha, pense em você. Você tem um eu dentro de você, não viva só pelo outro, foque em você também. Então, essa é a sombra de Libra. Então, por isso que às vezes ele fica indeciso, porque ele tá pensando no que o outro quer, o que o outro acha, ele coloca o seu poder de escolha na mão do outro. E isso tá errado. Ele precisa voltar a retomar o seu poder, trabalhar o Áries dentro dele, né? Ser mais líder da vida dele, recuperar esse poder. Aí a gente vai para Escorpião, 8º signo. Escorpião, oposto de Touro. Então aqui, enquanto Touro buscava a segurança,
terrena, a gente falou muito sobre dinheiro. Escorpião, ele vai falar muito sobre a segurança emocional. Então, ele é um signo que fala muito sobre intimidade. Escorpianos, eles não se entregam em algo se ele não sente segurança emocional naquilo. Ele é 880 nesse sentido. Então, dentro de um relacionamento, está conhecendo alguém, ele vai bem quietinho, bem devagarzinho, ele vai vendo se ele pode confiar nessa pessoa, ele vai sentindo a energia da pessoa, ele pode entrar numa empresa, ele começa quieto, ele observa, ele não é uma pessoa muito de se expor, porque ele busca essa segurança, pra eu me entregar em algo, eu preciso sentir essa segurança emocional. Só que às vezes, o que acontece com o escorpiano? Na busca dessa segurança emocional, ele pode manipular. E ele vai ser aquele signo manipulador, mas é aquela manipulação sutil. Eu quero que alguém faça um favor pra mim, eu quero que alguém faça algo por mim, ao invés de eu ser direta ao ponto, eu vou dar voltas. Eu vou manipular essa situação, eu vou manipular essa pessoa porque eu busco essa segurança. Eu quero um sim dessa pessoa. Então eu vou fazer de tudo pra isso. Então eu vou usar de vários mecanismos emocionais pra alcançar esse resultado. Então, esse é um dos signos que a pessoa tem que trabalhar muito o seu lado emocional. Tem que trabalhar os seus medos internos, os seus apegos também. Mas é um dos signos mais lindos que ensina a gente a se transformar, a se regenerar, a crescer. E essa é a maior sombra de Escorpião, a manipulação e o controle. Aí a gente vai para Sagitário. Quando a gente chega em Sagitário, a gente já tá falando do filósofo, a gente já tá falando do professor. Lembra que falei sobre ser o eixo do intelecto? Então, o Sagitário é o signo do conhecimento. Só que, se eu sei de tudo, se eu sei muito, se eu sei bastante, eu nunca vou aprender coisas novas. Eu acho que eu sei de tudo, então eu sou o dono da razão. E é aí que sagitarianos, eles têm que trabalhar o oposto, que é Gêmeos. Saber ouvir. Ter a habilidade da escutatória. Entender que você não é o dono da razão. Você sabe muito, você é um mestre. Mas o outro sempre tem algo a te ensinar. A gente tem que trabalhar o lado oposto, que é Gêmeos. Saber ouvir também. Entender que não é só as suas ideias e as suas filosofias e as suas visões de mundo que está correta. Aí a gente vai para o signo de Capricórnio, que é o signo do adulto, o que trabalha, o que constrói, o que vai pro mundo. Só que quem tá muito tempo fora de casa, quem tá no mundo, quem tá focando na sua carreira, no seu trabalho, nos bens materiais e nessas conquistas, a sombra de Capricórnio é esquecer do seu lar, é esquecer da sua bagagem, da sua família. Então, às vezes, o capricorniano trabalha muito, se doa muito e nunca para e se pergunta, como que tá a minha família? Não tem um momento de lazer com a família, não trabalha os lados emocionais, não para e se questiona como que tá se sentindo, será que esse trabalho não tá sendo excessivo demais? Capricornianos são aqueles signos mais dedicados ao trabalho e à carreira, e aquilo que estão construindo. Só que tem que ter momento de pausa, você tem que parar um pouco, você tem que olhar para os seus. Então, às vezes, a sombra de Capricórnio é negar o lado emocional dele, achar que se você ser vulnerável é ser infantil. Então tem que trabalhar Câncer, olhar para as emoções, tem que ter inteligência emocional também. Quando a gente chega em Aquário, Aquário é o signo do coletivo. Ele é o ego coletivo. Ele pensa nos outros, é o signo dos amigos, ele pensa numa sociedade, ele é humanitário, sim. Só que tem que entender que ele tem uma personalidade, ele tem um eu. Então, às vezes, o aquariano fala assim, eu não tenho ego. Mas ele é aquele que quer se isolar, ele julga todo mundo, ele é frio, ele é distante. E isso é a sombra dele, que falta o quê? Falta leão, falta o calor, falta autoestima, falta estar próximo das pessoas. O oposto, leão, regido pelo Sol, o Sol é magnético. Todos os outros planetas em volta do Sol são atraídos por ele. Então, Aquário às vezes se distancia, quer viver no seu mundo gélido e frio, e ele julga muito o outro, que chama atenção, que tem o brilho, que tem autoestima. Então a maior sombra do Aquário é essa, ele tem que trabalhar esse amor por ele. Ele tem que ser mais caloroso, ele não pode só viver nesse mundo frio. E aí a gente vai para Peixes, o último signo da mandala zodiacal, o signo da empatia, o signo da espiritualidade, da fluidez emocional, onde tudo se dilui, onde todo esse ego que foi trabalhado, ele se dilui. Então é aquela pessoa que perdoa, que é compassiva, que é boa, que se doa, se sacrifica e ajuda o outro. Só que, muitas vezes, ele pode entrar
numa sombra de não ser racional. Às vezes alguém tá te fazendo mal e o pisciano passa a mão na cabeça. E o pisciano é bonzinho, ele perdoa. E aí tem que trabalhar o oposto, que é virgem. Fala, não, ó, eu tenho que ser racional pra isso. Essa pessoa tá me fazendo mal. Eu tenho que ter um olhar mais realista pras coisas. Os pés no chão. Porque às vezes o pisciano vai ser sonhador, idealizador, vai ter vários projetos, vai querer salvar o mundo. Ser um Jesus Cristo. E aí tem que trabalhar o lado virginiano e falar, olha, você tem que começar se salvando, se ajudando. Vamos ser mais prático, né? Vamos ter mais pé no chão. Então, essa é as sombras dos signos. E por que eu quis falar sobre isso, né? Quando a gente se conhece, a gente não é vítima de nós mesmos. Então, quando eu sei que eu tenho determinado signo forte do meu mapa, eu sei que eu tenho muita luz daquele signo, mas eu posso também ter a sombra dele. Ou eu posso estar vivendo a sombra desse signo e não perceber. Mas quando eu tenho a consciência, o que a astrologia nos traz, eu posso trabalhar e equilibrar isso, porque eles são signos opostos, mas eles se complementam. O desafio é manter essa harmonia. E quando a gente faz um mapa, quando você se consulta com um astrólogo, quando você faz terapia e busca ajuda, você trabalha e você enxerga de fato você mesmo, porque você é a sua luz e a sua sombra também. Eu uso muito a mandala astrológica dos clientes em processos terapêuticos, em tratamento, pois eu mostro para eles ali toda a potência deles, toda a luz, mas eu também ensino eles a transitar pelas suas sombras, pois todos nós temos. Espero que esse vídeo tenha ajudado, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Convido vocês a me seguirem nas outras redes sociais também. Aqui embaixo vai ficar e-mail, Instagram, WhatsApp. Comenta se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Eu vou ficar por aqui. Um beijo e até a próxima semana.